Não existe melasma genético. E vou explicar por quê. Em 2003, saiu o estudo do genoma humano. Esse estudo mostra que nós somos 15% da nossa genética e 85% da nossa epigenética. Com esse estudo, até o melasma passou a fazer sentido, né, gente? E o que é epigenética? São mecanismos bioquímicos complexos que alteram o funcionamento das células e até os traços da hereditariedade sem mexer diretamente no nosso DNA. Então, eu vou explicar de uma forma bem simples aqui para vocês. A nossa epigenética é como se fosse a caneta que nós carregamos, que nós escrevemos a nossa vida. Essa caneta, ela é as nossas escolhas. Então, se nós temos somente 15% da nossa predisposição genética, nós precisamos que os gatilhos, os 85% da epigenética, que são gatilhos, acionem qualquer tipo de coisa. Eu vou falar alguns gatilhos aqui para vocês. O principal deles é o hábito de vida. As horas e a qualidade de sono. Nós já sabemos que a nossa qualidade de sono influencia, porque é só lá no sono REM que nós produzimos melatonina, que é esse hormônio do sono. O hormônio da melatonina baixa o hormônio do cortisol. Nós precisamos da melatonina para a produção de outros hormônios significativos. Então, as horas de sono e a qualidade do sono influencia na nossa vida. Influencia no nosso melasma. Então não adianta somente você dormir 8 horas, se acordar cansado não vai resolver. Então a qualidade de sono é muito importante, sim. E isso faz parte da nossa epigenética e não da nossa genética. Já escutei inclusive que eu tenho insônia, mas é genético porque meus pais também tinham insônia. Não é. Não acontece assim. Nós temos uma caneta que nós escrevemos a nossa vida. Tem uma frase que eu ouvi do Dr. Lair Ribeiro que eu achei muito forte, que diz assim: existe um estado de carência nutricional na base de todo adoecimento. Toda doença começa por uma carência nutricional. Então, nós não teríamos um problema de intestino, por exemplo, se não houvesse uma carência de alguma coisa, seja ela de água ou do que quer que seja. Então, existe uma carência nutricional e nós precisamos pensar nisso o tempo todo. Você não é resultante de uma má sorte da genética, você tem a caneta da vida nas suas mãos e nós precisamos difundir isso para os nossos pacientes. E um exemplo de epigenética que eu quero trazer para vocês é da minha mãe. Meus avós eram diabéticos, eles acabaram o fim da vida assim bem debilitados. A minha avó tá com 30 e poucos dias que faleceu, vítima de complicações da diabetes. E a minha mãe, não pela motivação da saúde, mas sim pela estética. Ela queria ser sempre muito bonita, magra. Ela considerava, o padrão de beleza na cabeça dela que magro era bonito, então ela sempre cuidou e ela mudou os hábitos alimentares. Então o que eu aprendi na casa da minha mãe? A comer um carboidrato por dia. Dia de polenta não tinha arroz, dia de macarronada não tinha arroz. E sempre legumes e verduras, uma alimentação sempre bem regrada, bem bacana, bem saudável. E ela realmente nunca engordou. Ela tem um corpo muito bonito. Minha mãe tá com 61 anos hoje e é uma gata, gente, uma gata mesmo. Então ela não estava fadada a ter o destino dos pais dela. Então, eu lembro que minha avó, há uns 25 anos atrás, ela já era doente. Eu lembro quantas vezes nós entrávamos em campanha de oração pela vida da minha avó, que estava sempre ali no morre, não morre, né? E era resultado, infelizmente, das emoções dela, porque eu sei que ela teve uma vida complicada. Meu avô era muito nervoso, então eu sei que as emoções dela eram bagunçadas por conta disso. E alimentação, porque era vários tipos de carboidrato à mesa, italiano, gosta muito de comer massa, e então isso tudo influenciou sim na saúde dela. E o que a epigenética fez foi mostrar que nós temos o controle da situação. O que a epigenética fez foi mostrar que nós não somos resultantes de uma má sorte. E isso me deixa muito feliz, porque se fôssemos resultados de uma genética, de uma má sorte, nós iríamos fazer exames para vermos se nós teríamos ali uma possibilidade de ter um câncer e nós não iríamos querer ter filhos, por exemplo, para não passar essa má sorte para os nossos filhos. Então, eu não acredito nisso, acredito sim na epigenética e eu quero reforçar para vocês, o melasma não
é genético. Nós, como profissionais de estética, não fomos ensinados a olhar isso. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós, profissionais de estética, precisamos mudar esse nosso discurso. Nós, profissionais de estética, precisamos mudar a forma de explicar para o nosso paciente, porque não é genético, gente, é epigenético. E quando nós levamos essa realidade em consultório para nossa paciente, trazemos a ela essa informação, porque a própria Bíblia fala que o povo perece porque falta conhecimento, então é nossa missão, minha como profissional de estética, sua como profissional de estética, levar conhecimento para o seu paciente, desmistificar isso, que ele não é vítima de uma má sorte somente porque nasceu numa família que teve uma genética, não, é epigenética. E se nós levarmos isso amplamente, nós vamos mudar a forma de fazermos os nossos tratamentos estéticos e nós podemos mudar a realidade e a vida do nosso paciente, que a partir de então vai entender que não está fadado aquele destino, mas que ele pode fazer escolhas sim, porque ele tem a caneta da vida dele nas mãos para escrever uma nova história.